Fala, queridos, fala, queridas! Estamos em mais um episódio do nosso ObvioCast e, como sempre, a gente traz as pessoas que são mais fora da curva possível. Inclusive, este é um quadro que nós estamos agora dando um nome para ele, que é o Convidado Nada Óbvio. Porque qual é a grande sacada? Nós estamos trazendo pessoas aqui para a gente conversar, que você faz uma linha reta sobre em relação ao que esse cara iria ser na vida dele, e você não vai chegar nunca à conclusão do que essa pessoa se transformou. Está conosco hoje um cara que começa já pelo nome dele, Guilherme Borelli, beleza? Só que ele é conhecido como Gui, ele é conhecido como GB, ele é conhecido como Guilherme, ele é conhecido como Fox, ele é conhecido como Fox Paulistinha ou como Borelli. Tudo isso daí cabe no mesmo cara. Guilherme Borelli está com a gente hoje aqui. Primeira coisa, eu quero te agradecer por estar com a gente, ter aceitado o nosso convite. Até foi um pouco meio que a queima-roupa que a gente fez, né? Eu fiz 2 convites para eles, depois você vai saber exatamente para qual é o outro convite, mas um deles era de que ele estivesse com a gente hoje, conversando aqui. E ele topou de bate-pronto já, e eu queria passar para você já, para você fazer as suas considerações iniciais nesse nosso bate-papo aí, Guilherme, falando um pouquinho sobre o que eu te pego você de surpresa. E aí? Não é uma novidade, né? Primeiro, eu queria agradecer. Já é histórico convite, isso já. Já estou acostumado, então não é algo que acontece só hoje, nunca. Sempre assim, sempre, né, cara? foi dessa forma. E em relação ao convidado nada óbvio, que é o quadro, eu acho que é muito legal, porque a obviedade às vezes é chata. E isso é muito interessante. Ele traz nuances. E sobre linhas retas e curvas, eu acho que hoje eu me enquadro mais nas linhas curvas. Nas linhas curvas do que provavelmente. nas linhas... Cara, você, Guilherme, eu conheço ele desde 2018, inclusive a gente acabou de lembrar isso daqui. E assim, a gente tem muita história para contar, muita história divertidíssima, inclusive. A primeira delas que nós tivemos juntos, quando nós fomos para o Rio de Janeiro, foi muito divertida. E acho que vale a pena a gente começar esse bate-papo por aí já. Nós tínhamos um evento que iria acontecer no Rio de Janeiro. Esse evento era um evento ligado à biologia molecular. E aí... fui por um dos nossos contatos em comum, indicado que você fosse a pessoa que pudesse ir comigo para lá para poder verificar o mercado, que a gente estava com a pretensão de entrar na biologia molecular na época. O Guilherme, a gente vai conversar mais a fundo, ele é um doutorando em biologia molecular, formado em biologia, né? Depois ele vai explicar um pouco melhor para a gente. E aí eu chamei ele topou, marcamos de ir juntos. Eu pisei na bola e, ao invés de fazer a alocação aliás, a reserva de um voo, acabei indo com o carro, porque imaginei que seria muito mais prático, obviamente, andar no Rio de Janeiro de carro do que a gente ficar pegando lá o táxi, Uber. Acho que na época já tinha Uber, tinha? 2018? Sim. E aí, mas nem me ocorreu. Pegamos um carro. Bom, começa o seguinte, peguei um Jeep Renegade, porque eu queria provar esse carro. E eu não sei se você sabe, mas os carros das empresas de locação, eles não têm isso filme. Então eu peguei um carro sem isso filme. E atrás do meu carro, não me pergunte por quê, mas ele tinha uma bendita de uma bandeira dos Estados Unidos. Você lembra dessa bandeira, Guilherme? Lembro bem. Cara, e aí eu fui na Unicamp, onde o Guilherme estava, lá na área da biologia, e nós nos encontramos, não tínhamos nenhum relacionamento próximo, era bem informal, né? Eu, inclusive, falei, cara, vou andar com um doutor, né, em biologia, imaginei assim, né? E aí entrou ele, jovem, o Guilherme tem cara de jovem hoje, imagina ele, então, pensando em alguns anos atrás, aí 5, 6 anos atrás, né? Bem mais jovem até. E o Guilherme entrou no carro e nós fomos embora conversando sobre amenidades e tudo mais. E claramente eu percebi que eu e ele éramos vítimas em potencial no Rio de Janeiro, certo? Eu tenho essa cara de que impõe medo e respeito, né? Então fiquei bem confortável dentro de um carro com a bandeira dos Estados Unidos passeando pelo Rio de Janeiro. Pelo Rio de Janeiro. Não, e hoje você está bem mais bronzeadinho. Na época você era branquelão. Eu até brincava que hoje, depois, né? Falei assim, ó, ele parecia um palmito do meu lado e ele 2 palmitões, né? Com caras assim, bem de super violentos, de super aguerridos, né? Indo para o Rio de Janeiro.
E aí o que aconteceu? Chegou um certo momento, a gente foi com, acho que o Waze, que era um aplicativo que a gente estava seguindo, e aí por algum motivo eu entrei num determinado local, que não sei se era o local certo, você lembra se era o local certo? Quando a gente chegou, passando no pedágio, já teve a primeira Então, surpresa. o pedágio né? que é a coisa, exato. E aí depois a segunda parte, que é a linha vermelha. Cara, eu queria que você contasse o que aconteceu no pedágio exatamente. Bom, a gente já estava um pouco preocupado, porque saímos no fim da tarde, se eu não me engano, entramos no Rio de Janeiro no começo da noite, ali já perto das Próximo das 10 horas. Eu lembro até hoje o horário certinho, porque Rose não me deixa esquecer. Rose, você é operadora do pedágio, se ouvir a gente, saiba que você marcou a nossa vida. Rose, contei essa história já para meio mundo, mas vou contar mais uma vez aqui que vale a pena. Agora para o mundo inteiro, porque Exato. você vai colocar na rede, né? Pois é. Bom, chegamos no pedágio, a gente estava um pouco apreensivo, o Rony não é muito expansivo, então ele começou a conversar com a Rose bem rapidamente lá, no momento do troco. E aí ele fala, Rose, a gente está indo para determinado lugar e a gente precisa passar, diz o Waze, que pela linha amarela ou pela linha vermelha. O que a gente deve escolher, né? Daí a Rose deu uma olhada e falou assim, não... esse horário aqui não tem muito problema não, né? O problema é depois das 10h30. Aí ela olha o relógio, são 10h32. Aí ela faz assim, é só torcer que vai dar tudo certinho. Não, é só torcer que vai dar tudo certo. Isso virou um jargão entre nós, que nós trabalhamos juntos durante alguns anos. Quando alguma coisa tinha um potencial de dar ruim, a gente fala, é só continuar torcendo que vai dar tudo certinho. Foi marcante. A gente pode continuar contando a história, isso daí acabou virando que a gente teve que sair quase que de um assalto no meio da linha amarela, vermelha? Na linha vermelha, foi uma loucura total, mas só para mostrar para você que esse foi o nosso primeiro contato. Mas esse contato marcou as nossas vidas ao ponto de que muitas outras viagens foram realizadas e uma dessas viagens, eu não quero nem entrar nela agora, a gente veio conversando sobre o peso de uma formiga sendo lançada de um avião. Isso. Nós estávamos vindo de Curitiba e a gente conversou mais ou menos umas 6 horas, 5 horas. 6 horas mais ou menos. Cara, deu muita conversa. Então você imagina a cabeça desse camarada. Deixa eu explicar um pouquinho quem é o Guilherme Borelli, tá? O Guilherme Borelli, até fiz aqui um pouquinho sobre a história dele, mas eu conheço, nem preciso nem olhar aqui. O Guilherme Borelli é um camarada que ele, com 14 anos de idade, ele foi o primeiro árbitro de xadrez do Brasil, com 14 anos de idade. A gente não tem esse dado, mas a gente supõe que sim, né? Eu não consegui nunca levantar, inclusive se em outros países tinha já histórico, mas até onde eu sei eu fui o primeiro do Brasil. Você foi o primeiro do Brasil. Sim. Os caras abriram a mão de todo um decoro que eles tinham, uma forma que eles tinham. Ao contrário, né? Eles não tinham uma regra e depois que eu entrei eles passaram a ter regras de idade. Entendi. Esse mocinho aqui, imagina ele sendo, então, um árbitro de xadrez em campeonatos. Imagina chegando, menino. Lembra que eu falei que em 2018 ele já tinha uma cara de menino? Imagina ele com 14 anos de idade. Era mais menino ainda. Só que o Guilherme, eu tô falando com vocês porque eu já conheço por ter convivido com ele há muito tempo. O Guilherme é um cara fora da curva total. É o típico cara que faz parte do nosso perfil, do perfil do candidato nada óbvio. Porque é o camarada que você pode bater papo, que vai ser muito agradável a conversa, a resenha vai ser fantástica, e a gente vai falar sobre as coisas mais diversas possíveis, e a gente vai dar muita risada, e na grande maioria das vezes, o que a gente conversou por horas e horas e horas não vai mudar a vida de ninguém. E aí tá tudo bem, a gente tá feliz e tá legal, certo? É um exercício filosófico. É um exercício filosófico, é muito legal. Os nossos almoços, muitas vezes a gente falava, cara, a gente precisa gravar um podcast, a gente precisa fazer isso. E inclusive eu já quero dizer pra você, agora já vou aproveitar, já vou anunciar já então. Você tá aqui no quadro que é o candidato, eu tô com o candidato na cabeça por causa de política, é eleição. O convidado nada óbvio. Mas nós vamos ter um quadro também que vai se chamar Teologia de Boteco. Aí você vai falar, por que teologia de boteco? Imagina que você tem um teólogo, você tem uma pessoa que não crê em Deus, como nós cremos, era um ateu, agora se reconhece como agnóstico. Isso. Né? Isso, encontramos o nome para você. Eu era ateu por falta de definição. Aí fui enquadrado numa caixinha Colocaram e agora eu tô como dentro agnóstico. É um agnóstico.
E o Guilherme Borelli topou fazer com a gente este quadro. A gente vai ter um teólogo conosco, e o Guilherme e eu, e a gente vai ter a nossa teologia de boteco, onde a gente vai conversar sobre diversos assuntos, que vai ser muito agradável. A gente vai decodificar um pouquinho a teologia daquele acadêmico para a coisa prática. A gente vai trazer as impressões de uma pessoa que não crê como nós cremos e tentar encaixar isso tudo na cabeça das pessoas. Já fiz aqui o meu merchanzinho já para o nosso próximo quadro e volto para esse quadro aqui, que é o nosso candidato. Eu vou te colocar como candidato a vereador. Espero que não. Espero que não. Convidado nada óbvio. E esse camarada aqui, entre as muitas coisas que aconteceu, é o seguinte: você era meio tímido quando você era criança. Ah, bastante. Eu acho que até a oitava série, perto disso, eu ficava bem quieto. Depois tem um evento que muda tudo isso, que é o teatro. Cara, isso pra mim é muito legal. O que te fez ir para o teatro? Você era tímido, mas tudo bem. Você vai falar, a tua mãe, tia, quem que fez isso? Minha mãe. Foi o impulso ali. E ela não era Ela é... Minha mãe é difícil de definir. Ela é de tudo. Ela fez publicidade e propaganda, mas ela... olha, tudo que você imaginar na vida, ela já participou, já fez, e isso acho que foi um dos motivadores aí. Mas eu não sabia que a sua mãe era assim. Ela... Isso define muito pra mim sobre você. Acho que tem bastante semelhança. Tem essa pegada de conhecer coisas, inclusive, né? Falando do quadro futuro lá sobre religião, né? É algo que minha mãe também frequentou já diversas matrizes. Vou trazer ela para conversar. Ela é interessante. E ela não tem nenhuma também não caixinha. Se define como nada. Não. Isso é algo de casa, assim. Mas voltando ao teatro, né? Acho que foi um impulso da minha mãe. Ela me colocou. Eu gostava já de assistir, mas nunca tinha feito, né? Peça. Eu até achava que... Quando eu comecei a fazer, aliás, a minha cabeça ela funciona de um jeito esquisito. Então, quando eu comecei a fazer o teatro, eu achava que eu ia aprender, mas não ia participar de uma peça. Então, não fazia ideia de que... Exato, não. Aí, depois que eu descobri que eu ia participar da peça, mas foi aí que eu desenvolvi um pouco mais de capacidade de fala e comecei a conversar mais, ser um pouco mais extrovertido. Mas ainda assim, se você me deixar numa sala quieto, eu me sinto mais confortável do que no meio de 30, 40 pessoas conversando. Eu sou mais introvertido. As pessoas que estão te assistindo aqui, elas já perceberam que você é aquele camarada assim. Mas qual é a sacada? O Guilherme é o típico cara que ele traz na caixa de ferramenta umas coisas que você fala, como esse cara fez isso? Da onde saiu isso daí? Então, assim, totalmente... você não é classificável facilmente. Vamos dar um exemplo bobo, tá? Você vê ele, de repente, numa escada de, 5 metros, mexendo no fio, tentando passar o fio de energia para poder fazer com que um equipamento funcione. Aí, no outro momento, você vê ele numa discussão técnica de altíssimo nível, conversando com cientistas sobre uma determinada informação. Você trafega rapidamente para diversas coisas. Você tira um boneco e põe outro boneco com uma facilidade incrível. E isso não é uma coisa comum, é uma coisa sua. Ao mesmo tempo que você é um cara que, se a gente for analisar perfil, né? E aí a gente tem gente melhor qualificada do que eu para analisar perfil, mas a gente olha para você e fala, esse camarada é um camarada mais durão, é um camarada que ele é mais austero, é um camarada... Você conversa com o Guilherme sobre qualquer coisa, você leva o Guilherme para qualquer lugar, o Guilherme vai para um sambão, você consegue... Vai para uma ópera, depois você começa a conversar sobre Mozart, depois começa a conversar sobre... isso, esse é o Guilherme. Vocês não conhecem ele, ou alguns já conhecem ele. Para quem já conhece, vai ser um bate-papo tranquilo. Mas para quem não conhece, vocês vão começar a entender um pouquinho da história desse camarada, que vai dar o início para que depois você veja ele na mesa do Teologia do Boteco. A pretensão da gente é essa, é trazer um camarada que fale sobre esse quadro aqui, mas que classifique ele depois para conversar naquilo lá, e aí vai ser muito engraçado. Vamos lá, continua. Você fez, o divisor de águas foi o teatro, beleza? Você, com quantos anos você entrou na universidade? 18. 18 anos de idade, não era tão jovem. Não, eu terminei o ensino médio com 17, só que aí, como eu sou de dezembro, virou o ano. Entendi. Eu entrei já com 18. Porque você é do dia 5 de dezembro. 5 de dezembro. Ó,
Quem quiser dar presente pro Guilherme Borelli, 5 de dezembro. Por favor, não. Meu aniversário Ele é uma não data gosta, que... Ele não gosta de presente. Cara, é o cara mais estranho. Vou contar pra vocês, ó. Esse camarada, ele tava agora vindo pra cá comigo e a gente conversava sobre ele não comer. É claro que ele come, senão, né? Vão achar que eu vou morrer daqui 3 dias. Não, mas o lance todo é o seguinte, você fazia já desde 16 anos de idade o que hoje talvez seja conhecido como jejum intermitente. Isso. E na época as pessoas, elas falavam que você não poderia fazer aquilo. Sim. Não tinha tanto paper, não tinha tanto conhecimento. Aliás, o YouTube hoje em dia tá repleto desse tipo de conteúdo, mas eu brinco que eu gostava de ouvir o meu corpo, né? Eu acordava de manhã com bastante enjoo, tinha uma rotina um pouco corrida pela manhã, acabou que quando eu me alimentava no café da manhã ou no almoço, eu me sentia pior do que não comendo. E aí isso gerou um transtorno, porque a cada passo que eu dava, alguém vinha me falar que eu ia passar mal, que não estava fazendo bem, etc. E para mim, depois que eu parei de tomar o café e almoçar e só jantar, passei só a jantar, minha rotina mudou também, né? Foi um pouco mais tranquilo aguentar longos períodos de concentração, por exemplo, o xadrez me exigiu isso. Você só foi árbitro ou você foi enxadrista? Eu comecei jogando, né? Mas nunca profissionalmente, sempre de forma amadora. E aí, quando eu entrei para esse universo de verdade, né? Saí do tabuleiro na escola e fui para conhecer o que era um campeonato de xadrez, etc., acabou surgindo uma oportunidade de fazer o curso de arbitragem. Então, logo no começo, eu tinha jogado 2 torneios só, eu já fui para arbitragem e me descobri muito melhor árbitro do que jogador e resolvi ficar por lá. Então, acabei abandonando a carreira de enxadrista. Dizem que bons árbitros são péssimos jogadores. Eu acho que é verdade. Posso ser um sucesso que vocês não estão sabendo, gente. Eu tô aqui, ó, disponível para vocês. É isso aí. Eu não me enxergo como jogador mais, mas voltando à comida, né, que é o que a gente estava falando, que é mais ou menos isso, né? A gente começa numa coisa e vai parar na formiga da avião. Assim. Mas depois que eu consegui convencer as pessoas à minha volta de que eu não ia morrer, que estava tudo bem, virou uma rotina e alguns anos depois veio a público um pouco mais intensamente essa questão do jejum intermitente, né? E aí eu descobri que eu estava fazendo isso, mas não por questão de dieta ou qualquer coisa, mas por uma adaptação corporal que eu senti que ficava melhor para mim. Isso é interessante, né? Você o jejum intermitente as pessoas fazem por um período, param por um período, fazem por um período. No teu caso não é isso. Você se alimenta quando você tem fome ou tem necessidade. Isso. Toda noite eu janto, porque também ficar com... Janta tipo assim, se for para comer uma feijoada, você come uma feijoada. Quando eu estava em fase de crescimento, eu jantava às 7 e depois à meia-noite de novo. Às 7 e à meia-noite? Isso. E aí depois que passou, eu parei de comer à meia-noite, obviamente, porque Mas, Gui, não fazia sentido. Meia-noite, você comia pra valer coisas pesadas, como se fosse um almoço? Uma feijoada. Tranquilo. Tranquilo. E sem problema. Deitava e dormia depois sem nenhum problema. E isso... Eu lembro de um carnaval que eu passei na chácara de um tio-avô meu que... nessa fase de crescimento ali, que eu acordei de madrugada 2 da manhã e tinha frango, batata e linguiça no forno a lenha dele lá. Eu peguei e comi a forma inteira. Então era esse nível, assim. Que doido. E na época eu não engordava, né? Agora muda bastante. Muda mas porque a gente vai obviamente, na época eu comia à vontade. Você era magrão, né? Você era bem magrão. Era. Fotos tuas, bem magrão. Sim. E aí, depois, lógico, passou essa fase de comer 2 vezes, eu fiquei só jantando. Mas as jantas são boas. Eu faço uma refeição com salada, Isso, etc. Durante o dia, você... Nenhum momento foi tipo, eu não posso comer, eu não como porque eu não quero. Ao contrário, se durante o dia me der fome, eu vou lá e como. Hoje eu ainda faço isso. Sim. Eu tomo bastante café, tomo chá, água. Eu não sou do refrigerante, não tomo nada com açúcar. Inclusive, café e chá sempre sem açúcar. Então, desde sempre. Ou seja, essa modinha que surgiu aqui, você já está lá atrás. Não, eu fazia... Você é um vanguardista disso. Eu me lembro de fazer 1 litro de chamate à noite e tomar 1 litro de chamate sem açúcar nenhum, só com limão ou só o chá mesmo. Isso sempre fui. Eu gosto muito dos amargos, no geral. E isso me estimula. Então, eu acabei tirando 100%. Açúcar livre na minha dieta é muito raro. É uma sobremesa, alguma coisa assim, acontece, mas não é super frequente. Agora, comida não tem restrição nenhuma. Eu como o que tiver, sem problemas. Sem problemas e boa. Você fez o teatro com quantos anos? Só para voltar um pouquinho no teatro. Eu acho que com uns 12 anos eu estava
Uns 12 anos. Começando. E você foi árbitro com 14. Isso. Então isso te ajudou também. Sim, com certeza. Tá. E aí você entrou na faculdade com 18. Isso. Entrou na Unicamp, já direto em biologia. Sim. Você teve uma experiência em montar uma primeira empresa, uma sex shopping. Com Sim. quantos anos você tinha? Você estava, na verdade? 17. Você 17 não tinha entrado na faculdade Não, ainda? foi um pouquinho antes de eu entrar na Unicamp. Eu me juntei ao Marcos, que é meu sócio em todas as Super empreitadas. amigo. Ele, na verdade, estava fundando a sex shop e precisava de dinheiro. Sex shopping para um guri de 17 anos de idade. Eu nem sabia o que eram os itens. Eu lembro de ter visto... Não, e assim, isso já é uma coisa que para mudar já. Olha pra cara desse camarada e diz, ele era um dono de sex shopping? Você consegue imaginar isso? É sempre surpreendente quando conta essa história, mas é verdade. Aconteceu. A primeira vez que eu peguei o catálogo para escolher os produtos com o Marcos, eu falei, alguém precisa me explicar como é que usa Como é isso. que se usa isso Eu daqui? não sei. Essa foi uma pergunta real? Foi. Ó, me ensina, porque se eu tiver que falar, vender, né, não faço ideia. Mas acabou que, como eu estava na escola ainda, estava na escola, e ele estava na universidade, acabou que eles tocaram mais essa parte e eu fiquei como investidor. Foi o começo. Foi o seu primeiro empreendimento que você investiu. Foi. Meu avô tinha feito uma poupança para mim quando eu nasci. Tinha colocado um dinheiro e esse dinheiro tinha rendido, deu R$1.500. Incríveis R$1.500 até meus 17 anos. E aí de lá eu resolvi pegar todo o dinheiro e colocar no negócio, que é um negócio que eu hoje recomendaria não ser feito. Não coloque. Não façam isso. Não vai dar certo. Mas eu fiz. E acabou que deu certo. Eu emprestei esses R$1.500, fiquei por 2 anos com a sex shop, junto com o Marcos. Aí eles resolveram sair do negócio e nesse momento eu tirei R$2.000 de lá. Então rendeu ali em 2 anos R$500. Já foi um Eu fui o legal. único dos sócios que teve lucro, porque todos os outros tomaram prejuízo. Olha que interessante. O que é muito legal trazer para a nossa conversa é que hoje em dia, olhando para os últimos 6, 7 anos do Guilherme, o Guilherme ele empreendeu, aí eu já estou falando do Guilherme mais velho, em 5, 6 empresas. E a gente chamava até de empresas que faziam parte de um ecossistema ligado com a tecnologia, com biologia molecular, com essa área da ciência voltada para o mercado. Mas você acredita que o teu pensamento em empreender, ele foi trazido nesta fase com qual motivação? Quando eu comecei na sex shop foi porque o Marcos precisava de ajuda. Foi mais uma questão de, tô precisando de dinheiro. Eu tinha um dinheiro que estava na poupança, que na época eu não entendia sobre finanças nem nada, mas de alguma forma me parecia que rendia pouco, né? Alguém coloca uma coisa em 1992 e essa coisa em 2010 rende pouco, na minha visão era pouco. Então eu achei que meu dinheiro merecia estar em outro lugar. Uhum. E eu, ao mesmo tempo, queria ajudar o Marcos. Mas depois que eu comecei a ir já no doutorado, no mestrado ali, durante a Unicamp, mudou minha motivação para empreender. Foi fazendo conta de quanto eu ganhava por hora, como mestrando, como doutorando ali, quanto eu trabalhava. Falei, se eu quiser, de alguma forma, enriquecer, não vai ser desse jeito. Caminho. Não. Isso é importante, lógico, mas eu entendo que ciência não deveria ser algo para dar prazer apenas. Deveria ser uma profissão, né? Cientistas no mundo são reconhecidos como profissionais, no Brasil não. Entendi. No Brasil isso não é uma possibilidade, infelizmente. E acabou que fazendo essas contas eu falei, não, se eu quiser, isso aqui é importante, eu vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado, mas eu preciso de algo mais. E aí eu resolvi empreender. E você, quando eu o conheci, foi recomendado por uma das pessoas que no laboratório viam todos os alunos e conheciam o potencial de cada um. Você foi pensado por ser uma pessoa totalmente diferente, que poderia, caso quisesse, ir para a área acadêmica, sendo um professor com esforço, obviamente, mas com mais tranquilidade do que muitos outros alunos. E isso, em algum momento, não passou pela tua cabeça? Do tipo, não vou para a área acadêmica? Ou foi isso que mudou mesmo? Mudou. Eu quando entrei na universidade, eu comentei, minha cabeça funciona de um jeito estranho. Eu entrei na Unicamp para fazer o curso de Ciências Biológicas e eu não sabia o que era graduação. Eu lembro de ter que sentar um dia, entrar na internet e procurar, porque
eu tava dentro de uma graduação e não sabia o que era. Aí ouvi as pessoas falando de mestrado e nunca foi parte da minha cultura entender os mecanismos. E eu sou curioso, né? Eu gosto de me enfiar em... Ele é muito curioso. Eu gosto assim, você não tem ideia. Esse podcast não vai conseguir mostrar o quão curioso ele é. Do tipo, um dia a gente estava falando sobre um idioma, não lembro o que era, uma língua, se era russo, se era chinês, que aí eu peguei e ele falou assim, não, eu sei falar um pouco. Eu desafiei ele, falei, cara, eu duvido que você consiga. E aí a gente transcreveu alguma coisa para... Eu tinha que escrever na lousa. Foi isso, a gente transcreveu. E aí ele começou a falar, pelo amor de Deus, o que você fazia na sua vida além de estudar desde sempre? Mas é justamente, eu estudava. E aí eu estudava coisas diversas. Então eu fiz, durante meu período de Unicamp, eu fiz um semestre de latim, eu fiz russo, eu fiz arco e flecha, eu fiz esgrima olímpica, eu participei do centro acadêmico, eu refundei o centro acadêmico junto com um grupo muito bacana, eu participei como representante discente. Então tudo que tinha de oportunidade, você já ouviu falar? Não, eu ia e fazia para aprender, entender. E até hoje eu sou assim, né? Quando eu tô parado, tem muita coisa para fazer sempre, mas a gente sempre arranja um tempo de ócio produtivo, né? E aí eu pego um curso na internet, recentemente, aí, uns 2 anos atrás, eu fiz um curso de negociação com um cara que era do FBI. Esse tipo de coisa que parece que é inútil ou que não faz sentido, não tem uma coesão, mas são habilidades. Sim, eu acredito que a caixa de ferramenta a gente vai enchendo e quando precisa e a gente sabe usar, ela está lá para ser usada. Você não sabia porque eu não tinha contado para você. Já ouviu falar em giggle? A gente falava, você já giggle? Isso é uma expressão que a gente tinha. A gente trabalhou juntos durante um certo momento, que quando o pessoal falava para mim assim, eu não sei fazer isso daqui, já procurei na internet e não consegui. Aí eu fazia a pergunta clássica, você já giggle? O que era gigar? Procure o giggle. Vai lá no Guilherme, falava, e na grande maioria das vezes, se ele não conseguisse resolver, ele dava para a pessoa algum caminho. Ou pelo menos dava uma resposta efetiva dizendo, não vai dar certo. É isso daí, tá tudo tranquilo. O camarada, ele não vai reconhecer, óbvio, porque ele é um cara que ele nunca vai falar isso pra gente, né? Ele é humilde, mas o cara é um QI acima da média, um pensamento disruptivo sempre, inclusive essa palavra disruptivo que está vinculado com as startups, tem a cara do Guilherme. O Guilherme fundou várias startups, está envolvido em diversos negócios ainda hoje. Um dos negócios, a gente não vai entrar com profundidade nisso aqui não, mas um dos negócios foi surpreendente durante o período da pandemia, quando ficou faltando as beads magnéticas e esses protocolos estavam disponíveis, mas as pessoas não conseguiam colocar esse protocolo e eles conseguiram. Você e uma equipe de pessoas conseguiu e isso fez com que a gente tivesse divulgação, inclusive nas mídias abertas, fez com que a gente tivesse condições de ser procurado por várias pessoas e isso virou uma empresa, inclusive, né? Então, assim, é totalmente fora da curva. Mas a sacada toda, que eu acho que o Guilherme tem, que eu acho que é bem interessante, é pensar o seguinte, o que é que fez com que você fosse tão disciplinado? Porque, no fundo, você é um cara extremamente disciplinado. Você é um camarada que está terminando o seu doutorado, você é um camarada que estuda desde sempre, que, como eu disse aqui, tem várias habilidades. Em todas as coisas, você tem um nível de profundidade que é muito maior do que a maioria das pessoas que somente pegam e estudam um pouquinho. E isso é disciplina. Só que assim, ao mesmo tempo que você é extremamente disciplinado, eu vejo que você vive a vida leve. Você não é aquele camarada que fica o tempo todo, pelo menos desde o momento que eu conheci você, não posso dizer de 2018 para trás, que você não é inacessível, você é acessível. Se a gente chamar você para ir bater uma bola, você vai bater uma bola. Se a gente chamar você para andar de moto, você vai andar de moto. Qualquer coisa que a gente propuser para você, você vai fazer. Mesmo, não é brincadeira. É tipo, vamos saltar de paraquedas. Né? É isso. Convide o Guilherme para fazer alguma coisa que ele nunca fez. A chance de ele fazer é muito grande. É claro que ele não é nenhum bobo, não tomar veneno juntos, né? Aí a sua inteligência vai dizer que não. Morrer é um negócio que eu quero fazer bem mais pra frente. Não exatamente dessa forma. Ele tem que ser com classe. Quando eu já não sei, né? Como vai? Mas se for depender de você, sim, né? Eu queria morrer dormindo, mas... É uma coisa legal, né? Aquele, né?
Isso vai ser conversa para o outro quadro, que a gente vai falar sobre morrer bastante. Que, inclusive, isso foi uma das coisas que impulsionou bastante, Sim, né? bastante. Só dando uma palhinha sobre isso, o fato de você não enxergar que havia, ou que não há vida após morte, fez com que você tivesse a busca incessante pelo novo. Sim. Parte da minha curiosidade tá nisso também, né? Saber que a vida é finita e como eu não acredito que eu vou ter algo depois dela, eu quero experimentar o máximo de coisas possível dentro do período que eu tô vivo. Então faz sentido. Tem uma relação Tem de alguma uma relação, forma, né? Mas Mas existe algum ponto que você consegue enxergar que trouxe essa disciplina para você, ou isso foi sempre assim? É engraçado, porque pra mim eu não sou uma pessoa disciplinada. Eu nunca me enxerguei como disciplinado. Não, o cara é doutorando em biologia molecular. Não é disciplinado. Mas isso na minha visão, não faz sentido. Eu vou explicar o porquê. Quando eu comecei a estudar na escola, existiam pessoas muito esforçadas. E eu sempre reconheci isso. São pessoas que pegavam um caderno, livros, liam um livro, sentavam, estudavam com frequência. Para mim, isso é disciplina. Eu nunca fiz isso. Eu não tinha essa capacidade. Eu lembro de ter tentado durante a graduação já, porque durante a escola eu não tinha caderno, não anotava coisas, eu raramente fazia lição de casa, que era um negócio para mim. Hoje é vergonhoso falar isso, mas na época eu achava normal. Não fazia lição de casa, vivia tomando marca do professor. Pito do professor. E acabou que durante a graduação eu me senti constrangido de não ter essa disciplina de estudar e etc. E aí eu me vi com a necessidade de sentar com um grupo de pessoas e começar a estudar. Eu tentei por 2 vezes fazer isso, em provas da graduação. Eu peguei um livro, li, foi uma tragédia. Foi a pior nota que eu tirei durante a graduação, foi quando eu li esse livro, porque eu tentei, sem método, sem técnica, fazer um negócio que eu não sei fazer. Não era. Então, para mim, o estudo não está ligado à disciplina, na minha visão. Eu acho importante que as pessoas tenham, eu admiro quem tem essa capacidade de ter frequência, de estar lá todo o tempo revisando. Eu não consegui. Então, mas vamos lá. Se aquela equação, habilidade igual talento versus treinamento, e você tem uma excelente habilidade, você é muito hábil para diversas coisas, inclusive para empreender, que para empreender você precisa ser disciplinado. Sim. Certo? E você me diz que você não gosta, vou pôr palavras na sua boca, você não gosta de treinar, então seu talento é muito alto. Eu acho que não. Eu não me reconheço como alguém que tem um talento alto, mas eu penso assim, o que compensa a disciplina no meu caso é a tentativa e erro. Então eu vou me enfiando e vou tentando fazer até dar certo. E é uma coisa que Isso é um pouco da ciência, talvez? Faz sentido, né? Na minha cabeça. Lógico que tem disciplina na ciência, claro. E aí eu aprendi, finalmente formalizei. O método científico ajuda muito nesse sentido. Então, a partir de um certo ponto, eu sim, ganhei disciplina em algumas áreas. Mas eu não gosto de rotina. Eu não gosto de rotina. Para mim, é me matar, é deixar eu fazendo a mesma coisa o tempo todo, do mesmo jeito. Eu gosto de experimentar coisas diferentes e tentar métodos novos. Então, nesse sentido que eu digo que eu passei a ter um pouco de disciplina, mas não é uma coisa que é natural minha. Né? E em relação a talento, eu penso assim, a quantidade de vezes que eu erro é sempre menor do que um sucesso. Então, eu vou tentando, até que eu consiga. E uma coisa que sempre teve na minha cabeça, desde o começo, se tem que fazer, tem que fazer. Então, eu tenho que procrastinação não existe, você vai fazer. Acho que é até saudável em alguns casos. Por exemplo, o caso da BID, vamos pegar. Uhum. Eu não sabia na época que as pessoas estavam tentando e não estavam conseguindo fazer. E eu tinha que fazer. Por quê? Porque eu ia precisar de um produto para usar na empresa, que se eu não tivesse aquilo, a empresa não ia para frente. Então, era meio que uma obrigação. Quando eu trato como obrigação, perde um pouco da magia, sim. Mas, ao mesmo tempo, não me deixa a opção de não conseguir. Se eu não tivesse conseguido, a empresa não existiria. Então, eu tinha que conseguir, foi isso. Mas isso, para você, apesar de ser uma coisa super tranquila, vale a pena a gente compartilhar com as pessoas que foi assim. A gente está falando de pandemia, onde as pessoas elas estavam fazendo as barreiras comerciais. A maioria dos insumos para biologia molecular vinha de fora, muita coisa dos Estados Unidos.
Beads magnéticas vinham dos Estados Unidos. Ainda vem da China. Ainda vem dos Estados Unidos e da China. E a gente estava desabastecido. O Brasil estava ficando desabastecido. E aí, a ideia de fazer isso era para atender o seu consumo interno, para atender o laboratório que na época estava sendo criado. Mas isso foi tão importante que esse conjunto de pessoas e de outras empresas que também estavam fazendo parte desse ecossistema acabou recebendo repercussão no Jornal Nacional, dizendo conjunto de startups, de alunos da Unicamp, várias empresas, inclusive, que estavam próximas dali de você, estavam nesse contexto. E o que acabou acontecendo é que depois disso feito e tracionando durante o período da pandemia, trouxe a você uma conquista que foi ser premiado durante, acho que o ano 2022, se não me falha a memória, como o empresário do ano do grupo de empresas filhas da Unicamp, da Inova Campinas. E não é qualquer grupo, é um grupo que a gente está falando na época, 18 bilhões de reais foi movimentado e um grupo de mais de 3.600 empresas. Isso não acontece por um acaso. Isso acontece porque você está falando de utilização de inteligência estratégica, você está falando de disciplina, você está falando de alguns comportamentos que fizeram com que isso fosse possível ser alcançado. Quando você fala para mim assim, eu não me sinto uma pessoa disciplinada, e eu sou uma pessoa que tenho, inclusive, problemas com rotinas, porque eu estou sempre buscando novas rotinas. Então, disciplina requer que eu tenha sempre rotinas. Mas a minha impressão é que você tem, e aí me corrija se eu estiver falando alguma bobeira, um talento, e por talento eu quero dizer, você tem uma capacidade intelectual, teu QI é tão alto. Eu estou falando para você, olhando para você, uma coisa que agora eu estou falando para um monte de pessoas, mas eu falei para ele várias vezes. O Guilherme é com certeza uma das pessoas mais inteligentes com a qual eu tive o prazer de conviver durante esses meus anos de vida. Com certeza absoluta é a pessoa, eu considero o meu amigo mais inteligente. É inteligentíssimo. Tendo isso como sendo verdade, e porque a humildade vai dizer para você dizer que você não se reconhece como sendo tão inteligente assim, porque eu te conheço, eu acho que você desenvolveu com a ciência uma metodologia que permite que ainda que você esteja lidando com coisas novas, que está ligado com o fato de você não gostar de rotina, você está fazendo coisas diferentes, você usa e acaba dando certo. O Guilherme é o típico camarada, eu sou pescador, eu gosto de pesca esportiva, eu faço pesca com caiaque, então eu faço pesca com iscas artificiais. Eu falei que eu não vou levar ele para pescar comigo, porque eu tenho certeza absoluta que no primeiro dia ele vai pegar os melhores peixes e depois, no segundo dia, ele vai ser o melhor pescador. Ele é o típico camarada que, assim, ele foge ao controle. O que ele vai fazer? Ele vai fazer algum cálculo maluco que os peixes vão ser fisgados. É isso que vai acontecer. Então, é aí que está o ponto. Vamos lá. Isso é uma constatação. Eu estou falando para você assim, eu estou abrindo meu coração para você, Guilherme. Então, a minha pergunta é o seguinte. Você não acha que aconteceu nada que fizesse com que você tivesse um pensamento diferente que transformasse você? Eu vi que você já falou que o teatro te ajudou. Eu vi que você falou sobre ser um árbitro de xadrez, mas só jogar xadrez já mostra que o cara tem que ter uma disciplina. Ou não? Quando você joga em torneio, por exemplo, você tem normalmente tempos de atenção muito longos. Isso eu sempre fui muito calmo, isso me ajuda, eu acho. Aliás, sua frequência cardíaca era baixíssima. Acho que talvez se a gente olhar agora esteja 80, 75. Tá alta. Tá. Porque era menos. Eu lembro que era chegava menos. a 64. Era isso. Várias vezes a gente olhava, estava 66. Mas eu acho que... Eu, de novo, não me reconheço como alguém de QI alto, etc. Mas uma coisa eu sei que eu sei fazer bem. Isso eu não vou ter falsa modéstia em cima disso. Eu gosto e sei aprender. Então, acho que isso me ajuda. Né? Fundar aquela caixa de ferramentas que eu comentei. Né? Eu lembro de ter aprendido em algum momento da minha vida que quando a gente trabalha com outras pessoas, a gente tem que tentar ser um canivete suíço. Eu lembro dessa analogia. Então, a pessoa precisa abrir lata. Tá bom, você vai abrir. Ela precisa cortar alguma coisa, você vai abrir. Precisa de uma tesoura, você tem que ter. Então, eu me moldei para ser uma pessoa que tinha ferramentas,
que eu ainda acho que são poucas, eu quero aprender muito mais, quero encher bem mais minha caixa. Eu me moldei para ser uma pessoa calma, né? Eu tinha esse temperamento desde pequeno, acho que eu sempre fui muito tranquilo, minha mãe fala isso. Eu não lembro, minha memória é péssima, inclusive, mas eu acho que... Isso é uma coisa que nós temos em comum. Dizem que os gênios têm memória péssima. Isso eu tenho de gênio. Eu não acho nem que a minha memória é péssima ajuda nisso. Mas esse é um ponto em comum que nós temos, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Já. Mas eu acho que... Eu acho que isso te humaniza, é bom. Não, mas eu sou super... Eu sou uma pessoa normal. Você gosta de falar que eu sou... Parece que eu jogo confete em você. A gente já conversou várias vezes já. E ele fala assim, não, cara, eu não me vejo nada excepcional. Não. Eu não sei se de repente o seu parâmetro é tão alto que você fala, cara, eu sou normal. Talvez seja a convivência com tantas pessoas geniais que tornou você uma pessoa comum. E aí estou fazendo até uma pergunta com a Unicamp. Você talvez viu mentes brilhantes ao seu redor, e isso fez com que você percebesse que de repente você é mais um no meio daquele grupo? Não, eu não me comparo normalmente. Aliás, eu tenho um péssimo problema que eu só reconheço coisas que aconteceram depois de muito tempo que elas passaram. Então, normalmente eu faço avaliações de coisas muito para trás. Isso me ajuda, inclusive, né? Falando da pandemia lá, que eu estava num momento de pressão muito grande, eu não sentia tanto a pressão durante, porque eu não pensava no que eu estava fazendo, né? Mas sobre as pessoas geniais, eu conheci pessoas que eu considero brilhantes, nem todas na Unicamp. Aliás, infelizmente, na Unicamp não foi tão comum achar esse tipo verdade? de pessoa. Porque acho que você pensou que fosse encontrar mais do que encontrou? Eu tinha um raciocínio de que a educação formal trazia algum tipo de inteligência para as pessoas. Na época que eu saí da escola, eu achava que quanto mais matéria eu soubesse, mais inteligente eu seria. Depois eu mudei muito o meu raciocínio. Eu acho que ser bom em aprender e ser bom em entender disciplinas de colégio, de faculdade, etc., é uma das habilidades que podem te fazer inteligente. Mas existem N tipos de inteligência. Então, reconhecer genialidade não só depende de ter alguém que é brilhante em tudo. Pode ter um gênio para determinada coisa, mas você... Vamos pegar o Messi, por exemplo, é um gênio jogando futebol. Mas eu aposto que ele for fritar panqueca, ele não vai ser tão bom. Fazer. E aí talvez alguém seja muito melhor que ele. Então, eu me vi, sim, em vários momentos com pessoas brilhantes, mas a falsa impressão que eu tinha de que pessoas na universidade seriam acima da média, não, inclusive eu estava lá. Mas é interessante o seguinte, né? Que isso vem ao encontro do fato de que você é um cara que sempre procurou vários tipos de informações, você estudou vários tipos de coisas, que já está vinculado com o ser, de novo a palavra que eu sempre utilizava, disruptivo. Quando começaram a utilizar isso dentro das startups, que é você ter um pensamento diferente, você não pensar de um jeito linear, você ter sempre abordagens inovadoras, isso para você foi uma luva. Uma coisa ela calçou em você como se fosse uma luva porque você tinha esse pensamento. Então, assim, quando você fala isto sobre pessoas geniais, faz muito sentido, porque pessoas geniais, elas não são lineares. Elas pensam de um jeito totalmente diferente. E nessa conversa, por exemplo, eu acho que todos nós identificamos em você que você gosta de aprender, você desenvolveu uma forma de aprender, você está aberto para aprender. Sim. E aí vem até uma pergunta ligada com as empresas. Algumas empresas, elas fecharam, deram insucesso, outras deram sucesso, ainda existem. E qual que é a aprendizagem empresarial pensando desta forma, que você acabou de falar assim, eu estou sempre aberto, eu estou sempre em mudança, eu estou transformando? Eu penso assim, né? Tem alguns elementos que a gente pode trazer de livros e outras coisas de startup. Sucesso de primeira é um negócio super raro. É algo que normalmente você falha em algumas empresas até ter algum sucesso. É uma forma de pensar. A segunda forma de pensar é que as coisas têm períodos de sucesso. Assim como relacionamentos. Deu certo enquanto durou. Exato. Então, algumas empresas fecharam não porque deram errado, mas porque elas tinham um tempo de vida, um propósito que não era mais atendido. Outras fracassaram miseravelmente, tá tudo bem, né? Acho que a gente entender
o fracasso como parte do aprendizado é chave. Uma coisa é eu deitar na cama e chorar 3 dias e depois levantar e sair para fazer uma coisa nova. Outra coisa é eu deitar na cama e chorar para sempre e lamentar aquela empresa. Depressão e acabou. Ou aquele relacionamento. Eu acho que esse pensamento nunca passa na minha cabeça de porque fracassei. Ou outra coisa que eu não me incomodo também é como as pessoas vão me enxergar. Muita gente se sente acuada ou pressionada a corresponder ao que as outras pessoas esperam ou pensam. Eu nunca tive essa pressão em casa, ninguém me falou que eu tinha que ser, vai ser médico, vai ser advogado. Eu escolhi ser biólogo, eu podia ter escolhido ser N coisas, porque eu gostava de física, eu gostava de química, eu pensei até em fazer direito uma época, e eu decidi pela biologia porque eu gostava de genética. Então, a pressão não faz parte da minha rotina de casa, quando eu era mais novo, não faz parte atualmente, e acho que também pelo meu jeito meio estranho de pensar, de não saber onde eu estou me enfiando de verdade quando eu começo as coisas, me ajuda nesse sentido, porque eu também não sinto a pressão de estar com alguém. Aconteceu N vezes isso. Eu arbitrei campeonato do Mequinho, que foi o 3º melhor jogador de xadrez do mundo. Pessoas pagavam caro para se deslocar para conhecer o Mequinho. Eu não entendia isso quando estava do lado do Mequinho. Conheci professores que são renomadíssimos dentro da Unicamp, que pessoas se deslocam de países para ter palestra com esses professores, e eu estava lá, e eu não entendia a magnitude disso. Então, talvez a minha ignorância nesse sentido me ajude também a não sentir a pressão. E eu acho que isso está dentro desse pacote do que a gente está discutindo. Eu tenho a impressão, e talvez esse contato aqui eu não tenha conseguido extrair a minha impressão, mas eu vou colocar claro aqui. Eu tenho a impressão que a vida para você é um grande experimento científico. Entende? De certa forma faz sentido. Entende o que eu quero dizer? Porque você pega os papers mostrando o que já foi realizado, você coloca isso numa bancada, por exemplo, começa a exercer aquilo que tem no paper, começa a perceber aonde as pessoas pararam, como eu posso agir diferente, se diverte enquanto o processo está acontecendo, e se as coisas não deram certa do jeito que você imaginava que ela ia dar, você aprendeu mais uma forma de não fazer aquilo. A negativa é um resultado. Se eu ignorar, eu perco metade do propósito, né? Eu acho que isso, infelizmente, é comum. A gente vai para a ciência, e eu aprendi isso lendo os papers. Papers de altíssima qualidade, internacionais, nas melhores revistas da minha área, são publicados com resultados positivos. Isso, para mim, é uma tragédia. É uma infelicidade. Porque descartar os negativos significa que você está perdendo parte da história. Isso não... Só os positivos são publicados? Se a gente tivesse aprendido com as coisas que a gente fez errado em ciências humanas, por exemplo, e a gente realmente se concentrasse em evitar que elas se repetissem, acho que parte do sofrimento da humanidade estaria resolvido. E eu acredito isso não só nas ciências humanas, em qualquer outra área da vida. A negativa é parte do processo. E se eu não conseguir fazer funcionar, às vezes as coisas não dependem só da gente. Boa parte das coisas não depende só da gente. Mas quando depende majoritariamente da gente, a gente às vezes não está num dia bom. Existem coisas que podem acontecer que trazem elementos inesperados. Isso faz parte do jogo. Se eu ignorar isso, eu volto para a cama para ficar chorando e me lamentando. Cara, pensando em negócios, que você ainda gere negócios, ainda toca empresas, está vinculado à área empresarial, e pensando em inovação, tá? Você enxerga que a forma de trazer diferencial hoje é inovando na área de negócios? Eu tenho pensamentos dentro de mim diversos e opostos. E os dois convivem e os dois fazem sentido na minha visão. Um infelizmente hoje o básico bem feito deixa de ser feito. Então, às vezes, você não precisa inovar para ser bom. Fazer o arroz com feijão muito bem feito. Infelizmente, você pensa no estabelecimentos. Eu gosto muito de comer, né? Adoro cozinhar, adoro comer. Ela faz comida japonesa também. Tá vocês percebendo que é mais um convidado que faz comida japonesa. Eu só convido quem faz comida japonesa. Eu tive que aprender porque eu gostava de comer. Então, eu acho que se eu penso em restaurantes,
atendimento, que é um negócio que deveria ser simples e fácil, né? Um bom atendimento no restaurante não depende de muito mais do que cordialidade, precisão de você... Não é nem precisão, mas é atenção de você estar lá com o cliente, ajudar. E isso, bom, quem não tem caso de restaurante que entrou e não volta mais? Acho que todo mundo. Então, o básico bem feito. Por outro lado, a inovação faz parte. E eu acho que nem todo mundo tem que inovar. Então, eu acho que a gente deveria entender que pessoas que fazem o básico bem feito têm tanto valor quanto quem inova. Às vezes a gente dá muita atenção para quem está inovando. Mas o básico bem feito também é importante. Mas parte do processo de inovação, para mim, faz sentido. Eu gosto, vou voltar na comida, na culinária. Eu tenho um protocolo, que é uma receita. Eu vou misturar com ciência, que é a minha praia. Eu acabo não seguindo aquele protocolo. E é aí que vem a inovação. Só que, normalmente, a inovação vai ser um fracasso. Eu vou colocar um tempero que não funciona, eu vou deixar um tempo de cozimento que não funciona. Então, aprender o começo, o básico bem feito, para depois inovar. Eu acho que é aí que as pessoas pecam, às vezes. Elas querem dar saltos muito grandes, sem entender o que elas estão fazendo e sem saber o básico. E aí, aquele negócio pode até ser útil, pode até, só que fica pendurado no etéreo por muito tempo e acaba não sendo aproveitado. Então, eu acredito nessas duas frentes que são opostas, inovar e fazer o básico bem feito. Eu acho que a gente precisa de um equilíbrio dessas coisas. Atualmente, dos negócios que você toca, você faz o básico bem feito ou você está buscando inovação? Eu acho que eu não faço nenhum dos dois. Você não está conseguindo fazer nenhum Eu básico acho bem que feito? não. Acho que o básico bem feito tá... Eu tento, e ainda não cheguei nesse nível de excelência. Mas hoje você está percorrendo o caminho para encontrar o básico bem feito. Isso. E a partir desse momento, eu penso em inovar. Eu e o Marcos, como eu já comentei, a gente tem perfis bastante distintos, né? O Marcos é o cara do salto de fé. Então, mesmo a gente não fazendo o básico bem feito, ele já tem 15 ideias mirabolantes que vão ser colocadas em prática e a gente vai testar. E dessas 15, provavelmente as 15 vão falhar. Só que a 16ª pode funcionar. Mas eu acho que desvincular do básico bem feito não funciona. Então, enquanto a minha empresa não estiver fazendo o melhor atendimento que ela pode com o que ela tem hoje, a inovação ela não vai dar toda a potencialidade que ela pode trazer. Né? Então, a gente trabalha de formas estranhas, porque a gente tem consciência de que tem que fazer o básico bem feito e não faz, e a gente tem consciência de que inovar depende disso e tenta inovar. Mas é a luta, não né? É o ser humano... Tem que ser assim. Isso é engraçado, né? Ô Guilherme, e indo para o lado pessoal um pouquinho agora, e pensando nesse mundo que nós estamos vivendo, o que você define que para você é sucesso? Poxa, essa pergunta é bem difícil. Para mim, sucesso tem a ver com preenchimento de expectativas. Então, qualquer pessoa se sente bem-sucedida quando ela tem uma expectativa de que ela chega em um determinado ponto, determinado patamar financeiro, numa determinada forma de vida familiar, com viagem, alguma coisa desse tipo. E se a vida corresponde, de certa forma, a esse pensamento dela, ela se sente bem-sucedida. E eu não fujo disso. Eu acho que eu tenho algumas metas, mas curiosamente, lembra do eu não analiso enquanto eu estou percorrendo, só depois que eu passo? Sim. As minhas metas, elas sempre são muito... assim que eu atinjo, eu não percebo. E eu não comemoro talvez o suficiente, e isso me leva a um ciclo de sempre estar buscando alguma coisa. Agora, isso não me traz infelicidade, porque eu tento fazer as coisas com diversão e sempre de alguma forma que me traga prazer. Eu acho que, mesmo quando as coisas não estão dando certo, a gente estava brincando disso ontem, inclusive eu tive uma conversa com um grupo de pessoas lá na empresa que são vizinhas nossas e conseguiram a aprovação da licença delas lá. A gente estava comemorando com elas a licença e a gente estava falando como estava difícil o momento da empresa que a gente está tocando hoje. E aí a gente estava dando risada. E elas estavam olhando pra gente assim, mas vocês estão falando uma coisa que é ruim, mas vocês estão dando risada. Eu falei, eu penso o seguinte, já tá difícil. Se não tiver pelo menos um pouco de humor, a coisa perde o sentido. Então,
E acho que esse comportamento meu, ele me traz uma sensação de felicidade, mesmo quando eu tô num momento ruim. Isso, pra mim, também é um pouco do que eu quero pra minha vida. Uma fonte de sucesso pra mim. Poder rir da minha desgraça é um pouco... Mas é interessante, né? Porque você tá me dizendo que você tem metas e você entende que uma das formas de você se entender com sucesso é atingir as suas metas. No entanto, você mesmo disse que ao caminhar na sua vida, você muitas vezes nem percebe que você atingiu essas metas, Sim. talvez pelo fato de que você está curtindo a caminhada. E mesmo quando as coisas elas não dão certo ou não estão satisfatórias, você acaba tentando tirar proveito daquilo ali o melhor possível. Sim. Se divertir enquanto as coisas estão acontecendo, viver de um jeito mais leve, mesmo com todos os ônus que existem daquilo. Sim. E não dá pra dizer que ninguém fica triste, ninguém se Não, chateia, óbvio ninguém se que sim, aborrece. mas tem períodos, né? Sim, eu acho que fica meio fantasioso imaginar que eu vivo uma vida de plenitude e felicidade o tempo todo. Aliás, os estudos filosóficos que eu acompanho e as pessoas que eu ouço, que são bem mais gabaritadas do que eu posso garantir que eu tenho um conhecimento muito pequeno nisso, mas o que eu entendo por isso é que a expectativa é que as felicidades sejam muito menos do que as tristezas ao longo da vida. Bom, se isso for me travar, aí eu tenho um problema grave. Então é melhor eu esperar a próxima felicidade de um jeito mais descontraído. Essa é a minha tentativa. Dá certo? Nem sempre. E meta pessoal? O que você tem de meta pessoal? Essa pergunta muda muito. Quando a gente está num momento como esse... Ou profissional também, tá? Pode ser meta pessoal ou profissional. Eu me enxergo sempre fazendo algo próprio. Eu não consigo me imaginar trabalhando para alguém, é uma coisa difícil para mim. Não porque eu tenha dificuldade de trabalhar com pessoas, ao contrário, eu gosto, mas eu gosto da minha liberdade de tomar decisão para onde vai, de qual forma, mesmo que errado, né? Eu gosto de experimentar, então perder esse controle do navio me deixa um pouco mais triste. Então, eu não vou te dizer, eu quero estar em tal lugar, em tal... Não, mas eu me vejo num futuro onde eu tenho suficiente dinheiro para pagar minhas contas, fazer viagens que eu gosto, estar junto das pessoas que eu gosto, e se eu puder ter uma empresa que tenha um valor social, quando eu digo valor social não é a ONG ou alguma coisa nesse sentido, é um valor social, é produzir algo para a sociedade que faça sentido, como a gente fez durante a pandemia. Sim. Que isso possa dar emprego para as pessoas e que essas famílias dessas pessoas estejam bem. Para mim, esse é meu objetivo de sucesso. Eu não almejo nenhum grande bem material. Nunca fui apegado a esse tipo de coisa. Carros, esses... Se tem itens. bem, se não tem bem, tá tudo tranquilo. Para mim, carro é meio de transporte. Me faz falta hoje não ter um carro. Mas... Se eu tenho, tá tudo bem. E se for um carro que custa X ou custa 3X... Não. O conforto, ok, mas... A minha lógica, se eu tivesse um carro hoje, seria um carro híbrido. Mas muito mais pela questão do impacto ambiental, esse tipo de coisa. Não por status, não. Eu não me apego a esse tipo de coisa. Isso que você falou sobre questão ambiental dá um outro podcast, né? Porque a gente já conversou já com o Guilherme, e o Guilherme foi uma das pessoas que abriu a minha cabeça para mostrar que o Brasil tem o tal do síndrome do vira-lata, não é síndrome, como é que é o nome? Acho que pode ser dito síndrome do vira-lata. Síndrome do vira-lata. E a gente tem um monte de coisa para poder mostrar para o mundo e para ensinar o mundo a fazer isso, Sim, né? A minha visão, a gente tem grandes avanços tecnológicos que são aproveitados aqui, que são tidos lá fora como algo corriqueiro. Por exemplo, carro flex. Carro flex para mim é um negócio fantástico. Se eu entendo pouco de mecânica, muito menos de engenharia, mas se um especialista explica pra gente aqui por 2 horas como é que funciona um carro a combustão usando gasolina e um carro a combustão usando álcool, são coisas bem diferentes. E aí quando a gente fala de uma tecnologia que embarca as duas coisas, E o Brasil tem isso como rotina. A gente tem postos de etanol que são fantásticos, espalhados pelo país inteiro, e onde a produção de etanol no Brasil tem a chance de ter pegada negativa de carbono, ou seja, eu abastecer meu carro com etanol significa que eu estou tirando o gás carbônico da atmosfera. Isso é doido. Explicar isso não é fácil. Mas aí a gente olha um carro elétrico que vem da China e fala, não, carro elétrico é melhor.
Melhor em que sentido? Como, né? E como você calculou? Bom, eu tenho prazer de ter feito parte do grupo do professor Gonçalo, da Unicamp, que vai te dar uma aula sobre como a bateria do carro traz uma pegada de carbono muito pior do que um carro a combustão no Brasil. E aí? Agora, isso funciona no Brasil? Será que funciona na Índia? Será que funciona na Inglaterra? Então, tem que se pensar em realidades diferentes. E eu acho que a gente sempre olha para fora e menospreza o que tem dentro. É aí que vem essa síndrome do vira-lata. A gente tem coisas fantásticas e não aproveita para se expor dessa forma. Outra coisa são as usinas hidrelétricas, né? Para mim, é outra obra maravilhosa de engenharia que também... Bom, acho que teve um almoço que nós fizemos uma vez que foi um papo fantástico, que você abriu os meus olhos. Eu acho que é muito legal trazer isso, é só uma pinceladinha só, da possibilidade de conversas que a gente tem que podem enriquecer muito, né? E tirar essa síndrome do vira-lata das pessoas em relação ao Brasil e conversar sobre assuntos muito importantes, muito legais. Gui, já indo para a parte um pouco mais do final do nosso bate-papo, você tem algum conselho que você daria para um jovem que está dividido entre seguir carreira acadêmica ou empresarial? Nossa. Eu acho que... Primeira coisa que eu diria para uma pessoa que está em dúvida é que nada é permanente. Então, não se preocupe em testar e errar. Se você quer começar pela carreira acadêmica porque você acha que aquilo faz sentido e chegando lá descobrir que aquilo não é tão legal quanto você imaginava ou que não faz sentido, não se sinta pressionado em ficar. É mais importante você estar confortável em fazer determinada coisa e só assim você vai entregar o seu máximo do que, porque eu estudei para ser biólogo. Hoje, o mínimo que eu faço na minha vida é ser biólogo. Só que as ferramentas estão lá e quando eu preciso eu uso delas, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Não pense que as coisas não mudam. A segunda coisa que eu diria é, tente entender se você quer produzir algo que vai ficar restrito a um conjunto de pessoas, mas que é super específico, ou algo que vai para o mercado, atinge muita gente, mas provavelmente tem pouca complexidade. Lógico que tem empresas de alta complexidade, eu estou exagerando quando eu digo isso, mas, no geral, esses polos, e aí a gente pode transitar no meio desses polos de N formas, mas são como a gente enxerga a academia e as empresas. Então, se você entende o senso comum, é um bom ponto de partida. Lógico que depois você pode sempre subverter, né? Que é a parte mais divertida. Você pode ser um brilhante cientista que produz algo que vai ter um valor de mercado, assim como você pode ser um grandíssimo empresário que faz pesquisas fantásticas. Por que não? Então, acho que não se limitar a tentar se encaixar em caixinhas. E estar aberto às possibilidades do caminho faz as coisas ficarem mais divertidas e menos tensas. Isso é uma coisa muito rica, porque, como eu te conheço, eu percebo que você não é muito facilmente rotulável. Eu não consigo colocar você dizendo ele é isto, ou ele é aquilo. Assim como eu brinquei no início aqui falando sobre o seu nome, que você tem vários nomes, você também tem vários tipos de habilidades, vários tipos de pensamento. Não dá para te definir politicamente de uma vertente ou da outra vertente, não dá para te definir de várias formas. E isto é muito inteligente. Pessoas que têm essa abordagem, geralmente elas são pessoas que, vistas por mim pelo menos, são muito inteligentes. Isso é uma dica que você dá, que é muito preciosa para o jovem. É dizer, apesar de a gente ter um mundo que as pessoas são etiquetadas hoje em dia, liberte-se disso. Né? Até na própria conversa você falou assim, uma das coisas que eu estou analisando é assim, eu não vivo para atender as pessoas. Eu vivo em sociedade, sim, eu quero viver bem com a sociedade, mas eu não sou codependente, eu não estou querendo fazer as coisas para agradar pessoas. Claro que existem algum nível de agradar, eu não me visto do jeito que eu quero, somente porque eu quero. Tem N coisas que tem que avaliar. Sim, claro. Mas acho que essa conversa é muito boa. Guilherme, você vai me dar um presente agora. Você vai me dizer, e eu não coloquei isso no nosso bate-papo aqui, dizendo que eu ia pedir para você. Eu quero uma recomendação de um livro.
Gente, o que eu vou recomendar de livro? Minhas leituras têm sido, infelizmente, poucas ultimamente. Tenho certeza que você tem um acervo grande aí. Olha, tem um livro Você quer que você qualquer quiser, coisa, você me tá dá bom. do que você quiser. Tem um livro que eu comecei a ler ele várias vezes e ainda não acabei. E que eu particularmente entendo que faz muito bem para as pessoas entenderem o que ele está tentando trazer. Pensando rápido e devagar. Eu acho que esse livro é um livro... De novo, a mensagem completa eu ainda não tenho. Ok. Eu já ouvi história, já vi vídeo. Sabe o que ele mas eu não li ele, então é algo que eu estou fazendo... Bom, você está confiando tanto no livro porque você gostou até agora. Mas muito. eu acho que é a parte que eu li, mais do que tudo. Não você não pode dizer o todo ainda. Exato. Tá bom. A parte que eu li, entender nesse momento que a gente está, que existem 2 tipos de pensamento. Um rápido e um devagar. E que eles fazem coisas importantes e são complementares, de certa forma, é muito legal, porque hoje a gente vive num momento onde a tecnologia é muito rápida. O consumo de conteúdo é muito rápido. E ter o tempo de parar para pensar, absorver, refletir e aí dar uma resposta devagar é muito importante. E eu acho que isso está sendo perdido ao longo do tempo. Eu tenho a impressão de que as pessoas viraram cada vez mais imediatistas. De onde eu estou tirando isso? Da minha cabeça. É uma sensação, né? É percepção. Mas é uma sensação que é compartilhada com várias pessoas, Sim. o que não quer dizer que é verdade. Sim. Mas, ainda assim, eu acho que a mensagem explica um pouco do como eu penso. Pensar rápido é importante, pensar devagar é importante, tem momento para as 2 coisas, e aí... O nome do livro é? Pensando rápido e devagar. Nós vamos Daniel colocar Kahneman. aqui embaixo, na bios, certinho, a quem pertence e tudo mais. Ele foi o Nobel de Economia, se eu não estou enganado, por trazer o conceito da psicologia financeira. A pessoa... Que é uma área, inclusive, que você gosta bastante, né? Esse é um dos motivos pelo qual eu recomendo, porque envolve coisas legais de rotina. Essa é mais uma habilidade que é super comum. Ele entende pra caramba de matemática financeira, fala sobre bolsa de valores, fala sobre um monte de coisa. É super tranquilo. Mas falar sobre qualquer coisa é fácil. Eu posso falar. Por isso, inclusive, você tá me chamando pro boteco. É verdade. Não é? Não, mas aí que tá o negócio. Falar, até papagaio fala. Né? Fácil. Papagaio fala também, né? Não, mas a gente google depois. A gente vê que tá lá. Inclusive, o negócio lá da língua... Era russo que eu Era desafiei russo. você. Que a gente colocou alguma coisa, tipo, se fizesse tal coisa, eu pagava um almoço, alguma coisa assim, né? Você queria que eu escrevesse em cirílico uma frase. É isso. E aí eu escrevi. Mas Ele escreveu. eu tinha tido um semestre de russo. Escreveu. Ele tinha tido um semestre com quantos anos? Com 15 anos? 20 não, 20. Com 20, você tava com 30 anos. Universidade. Misericórdia, pelo amor de Deus. Coitado de mim. Coitado de mim, eu já sofri muito já junto com essas pessoas, gente. Sinceramente, eu já não sou muito inteligente. Agora imagina andando só com gênio. O Marcos, que ele falou também, é um cara que pensa totalmente fora da caixa. É uma loucura total. Então, assim, é doideira. O negócio é quente. Gui, filme ou série que você esteja assistindo ou que você assistiu recentemente? Eu acabei de ver A Missa da Meia-Noite. Missa da Meia-Noite? Esse é... Você chegou até a comentar comigo, Falei. né? Você falou assim que é maluco e tal, tem toda uma pegada... Mas a filosofia é legal. Não sei se tem filosofia. Tem, alguma filosofia tem. Não, mentira. Existe ali uma distopia que traz elementos míticos como vampiro, etc. Mas que a mensagem, na minha visão, na minha interpretação do que rolou ali, é muito interessante, porque traz o conceito do extremismo. E esse extremismo tá ligado, nesse caso específico, com religião. Sim. Então, para mim, foi muito interessante assistir. Fazer um paralelismo entre as coisas. Eu me diverti, mas tem excelentes séries que poderiam... Repete o nome pra mim? A Missa da Meia-Noite. A Missa da Meia-Noite. Tá nessa plataforma grande de filmes Tá bom. Flix da vida. Isso, começa com N ali. Começa com N e termina com Flix, Isso. né? Tá bom.
Guilherme, eu só posso te agradecer por você ter se disposto a vir conversar com a gente assim, meio que a queima-roupa. E ao mesmo tempo posso dizer para você que essa pessoa agradabilíssima vai estar sentando com a gente à mesa do boteco, conversando sobre teologia de boteco, mostrando o pensamento dele. Ele é riquíssimo em conhecimento filosófico, ele não é filósofo, eu sei disso. A gente sabe que sempre tem muita gente graduada, mas ele está bem acima da grande maioria das pessoas. Eu sou quase filósofo, porque doutorado é filosofia. É filosofia. Tô quase, mas eu não terminei. Não terminou, não. Então não quase, Não, quando quase. Mas o que não me impede de falar bobagem, que isso eu sou ótimo. Isso é bom, isso é bom. Mas assim, a gente faz bobagem que é legal. É a parte divertida. É a parte divertida do negócio, tá? Guilherme, você está falando agora não para um canal de podcast, você não está falando para o ObvioCast, você não está falando só para o candidato. Cara, eu vou ter que mudar. Não vai ser convidado nada óbvio, vai ser candidato nada óbvio. Vai ter que ser isso daí, né? Para um nome legal. Você está falando para web. E assim, qualquer pessoa pode assistir. Pessoa em qualquer lugar do planeta que tiver acesso no canal vai poder assistir. Que mensagem você deixaria para essa pessoa no final de um podcast como esse? Que apenas que busquem conhecimento. Depois de tudo que eu falei, se não fosse essa frase, o ET Bilu traduz muito do meu pensamento. Gente, eu acho assim, a gente está vivendo uma revolução com a inteligência artificial. Vou criar aqui um ambiente. Eu acho que aliás, tenho uma dose diária de IA toda manhã eu tenho no celular e eu converso com ela por voz, e ela me responde por voz, por quê? Só porque ela tem todo o conhecimento do mundo lá dentro e... Você vai trocar uma figurinha se eu tiver que conversar com alguém, que seja com alguém que sabe mais que eu. Sim. Então, acho que esse... Você percebe que não é tão normal? Vai. Eu converso conversar com a IA. Eu converso com a minha IA, mas a minha IA não responde mais do que a temperatura. Mas isso nada mais é do que a busca pelo conhecimento. Eu acho que isso é relevante. Agora, a gente não precisa mais tornar as coisas chatas, né? Uhum. É legal. Tem gente que gosta de formato de escola, tem gente que gosta de formato de videoaula, tem gente que gosta de formatos diversos e cada um se adapta melhor com o que for melhor para si. Eu acho essencial nesse momento a gente se atualizar, a gente está sempre buscando conhecimento, com perdão do jargão. O ET Bilu ganhou. Mas eu pediria para o mundo ser um pouquinho menos ansioso e um pouquinho mais aberto a ouvir. Acho que às vezes a gente fala muito. E eu acho que a gente fala com muita certeza e tá tudo bem errar. Mas se a gente não tá aberto, a gente não corrige, a gente não aprende, a gente não escuta. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu vou morrer amanhã. Além de busca em conhecimento. Para posteridade. Sejam mais abertos. Mas quando eu digo sejam mais abertos, não é da boca para fora. Porque muita gente fala, não, eu sou super tranquilo. Até tenho amigos que são assim, abertos, mas tem muito disso. Não, realmente é. Por que a gente precisa odiar o outro tão rápido? Não tem problema odiar o outro, mas primeiro conhece ele, depois você odeia. Acho que é só isso. Tá tudo bem odiar o amiguinho, desde que você tenha escutado a versão dele, entendido como ele funciona, né? E depois você vai pra casa e odeia ele. Isso faz total sentido com tudo que nós conversamos, porque você está falando o seguinte, você não tem todas as variáveis, e ciência é isso. Não, e assim, eu tô sujeito a ser odiado também, né? Não, e porque as pessoas também não têm todas as variáveis. Com as variáveis que você tem, é aquilo que você faz Exato. Naquele momento. Isso é ciência. E ela tem que estar aberta a ser derrubada. E lógico, alguém precisa defender. Ok, né? Precisa, só que entender a defesa como a busca pela verdade e não como a verdade é a chave do negócio. A busca pela verdade, não como a verdade definitiva. E uma outra coisa interessante, que assim, ela vai sendo construída, né? Exato. E o tempo todo muda. Constante. O tempo todo muda. É agradabilíssima a conversa contigo. Não foi à toa que eu te convidei aqui. Não é à toa que nós te convidamos para fazer parte da Teologia de Boteco. Você realmente faz parte total disso daí. E aqui, no Convidado Nada Óbvio, agora eu acertei, finalmente,
você é um convidado muito feliz, porque de fato não é óbvio a conversa que a gente tem com você. Você tem diversas habilidades muito legais e tem uma frase que define um pouquinho o OPDO, né? É o poder do óbvio, mas é também o perigo do óbvio. O óbvio só é óbvio para quem tem os olhos treinados. Isso é uma frase de Gibran Khalil Gibran. Quando você tem os olhos treinados, você bate os olhos e fala, é aqui que está o problema. Mas você tem que ter os olhos treinados para isso. E mesmo com os olhos treinados também, você precisa ver, como a gente conversou aqui, diversas variáveis e entender um pouco mais. Quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Quero dizer para você também que acompanhou toda essa conversa até agora, que o Guilherme Borelli, caso você queira acessar ele, Borelli 1. Borelli 1. Fox Borelli 1. A gente vai pôr aqui embaixo. Você vai colocar? Eu acho que eu peguei ele de surpresa. Eu sou muito afeto às minhas redes sociais. Você não entra muito em rede social, né? É mais fácil alguém me mandar um WhatsApp achando meu telefone na internet do que... Então é o seguinte, ele não lembra exatamente qual é o arroba dele do Instagram. Eu vou colocar aqui embaixo para que você possa acessar o Guilherme também, caso você queira conversar com ele. Eu prometo que eu acesso e respondo. Ele responde, de fato. Querido, você que esteve com a gente aqui, curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para que cada vez que a gente colocar um novo conteúdo, você possa saber que a gente disponibilizou esse conteúdo e ajude a gente a fazer com que esse canal cresça para que nós consigamos sempre trabalhar o poder e o perigo do óbvio. Um abraço para você, muito obrigado, Guilherme. Obrigado. Valeu, galera. Uhul!